Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Agora, com seu futebol controlado pela 777 Partners, o Vasco vê mudanças acontecendo em seu departamento. Desde setembro, com a SAF e a venda totalmente concluída, os Cruz Maltinos já visualizam algumas mudanças importantes até aqui. Alterações nos departamentos jurídico, de comunicação e de finanças já foram oficializados. Os próximos passos são trabalhar na estrutura do gigante, especialmente fazer alguns ajustes para a melhora do CT Moacir Barbosa. A ideia da 777 é entregar uma estrutura mais completa para os profissionais já para a partir do próximo ano. Enquanto isso, o Vasco já trabalha forte na preparação para o próximo jogo fora de casa. Porém, titulares do Vasco podem trazer problemas para Jorginho nesta reta final da Série B. Isso porque o técnico do Vasco pode ter alguns problemas para escalar o gigante já para o próximo jogo. Sem o lateral direito titular, Léo Matos, que está suspenso, Jorginho já busca uma solução para quem jogará na posição dele. A chance do zagueiro Miranda atuar na posição é bem real, porém, há um fator importante para isso: o jogador não atua há pelo menos mais de um ano. Para esses jogos finais da Série B, o Vasco tem uma grande lista de atletas que estão pendurados para os próximos jogos, e isso preocupa o técnico vascaíno, ainda mais pelo fato de os próximos jogos serem contra adversários diretos pelo acesso. Jogadores como Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Danilo Boza, Quinteiro, Matheus Barbosa, Ignaldo, Andrei Santos e Nenê fazem parte dessa lista de pendurados. O Vasco faz no próximo domingo o famoso duelo de 6 pontos contra o Sport fora de casa. Após 2 vitórias consecutivas, o gigante da colina ficou mais confortável no G4. O Cruz Maltino só sai da zona de acesso se perder o próximo jogo pelo placar de 5-0 para a equipe adversária. O Vasco busca uma vitória para conseguir chegar aos 58 pontos e se aproximar ainda mais do acesso para a Série A. O Sport vai jogar o jogo de sua vida para tentar se aproximar do Vasco, primeiro time na zona de classificação. Esse duelo também vai atrair os olhares dos outros adversários que buscam também uma vaga para o G4. Ituano, Sampaio Corrêa e Criciúma com certeza estarão observando esta partida, isso porque são adversários diretos na briga pelo acesso. Em caso de uma vitória, o Cruz Maltino pode também ter a chance de assumir a vice-liderança da Série B, isso porque Grêmio e Bahia vão se enfrentar nesta rodada. O Grêmio tem 57 pontos enquanto o Bahia tem 56. Um empate dos dois, aliado a uma vitória do Cruz Maltino fora de casa, colocaria o gigante da colina na vice-liderança. Opinião: o técnico Jorginho terá que fazer uma grande gestão de grupo para não perder nenhum de seus titulares para os duelos importantes que o Vasco terá até o final do campeonato. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião em relação a isso? Deixa aqui nos comentários o que é que você acha sobre a possibilidade do zagueiro Miranda ir como titular na lateral direita para o próximo jogo. Possibilidade é levantada e Vasco pode levar jogo da reta final para ser jogado no Maracanã. Na reta final da Série B, a diretoria do Vasco passou a cogitar que o duelo entre Vasco e Sampaio Corrêa, que acontece na 37ª rodada, pode ser jogado no estádio do Maracanã. Porém, o assunto ainda não é tratado com tanta certeza internamente e a diretoria ainda espera os resultados de duelos entre Sport e Criciúma, que acontecerão bem antes. A ideia foi levantada a partir da possibilidade do jogo do acesso, em que renderia uma grande festa por parte dos Cruz Maltinos. Nesta temporada, o Vasco na Série B já jogou por 2 partidas mandando no Maracanã. A primeira foi contra o Cruzeiro em uma vitória por 1-0 ainda no primeiro turno com um grande público, e a segunda foi um 0-0 contra o Sport, adversário de domingo, e também com um imenso público presente. Nos 2 duelos, o Vasco conseguiu levar mais de 60 mil pessoas em ambos. Por parte dos torcedores, a ideia é priorizar ainda mais o fator casa
e atuar em São Januário nesta reta final. O Vasco ainda terá 2 duelos pela frente para atuar como mandante contra Criciúma e Sampaio Corrêa. O Sampaio, que inclusive venceu seu jogo ontem e se aproximou ainda mais do Vasco. O clube maranhense venceu por 2-1 a equipe da Chapecoense dentro de sua casa e chegou a 52 pontos na tabela, indo ao 5º lugar e ultrapassando o Sport. Atuando em São Januário nesta temporada, o Vasco está invicto. São 10 vitórias e 5 empates. O Sampaio Corrêa chegou a diminuir mais 3 pontos do Vasco, porém tem uma rodada a mais. Opinião: o Vasco deveria manter o mando em São Januário para essa reta final. Mesmo com o Maracanã comportando mais público, seria mais interessante para o Vasco em termos de resultado jogar em São Januário com o apoio de sua torcida e com uma pressão no adversário totalmente diferente. Mas e aí, torcedores vascaínos, na sua opinião, o Vasco deve manter esses duelos em São Januário ou transferir para o Maracanã? Deixa aqui abaixo nos comentários qual é o seu pensamento sobre isso. Para jogar no Brasil, meia cogitado no Vasco faz pedido. Em fase final na temporada de 2022, o Vasco da Gama segue na sua luta para conquistar o seu acesso para a primeira divisão de 2023. A equipe, que agora é controlada pela 777 Partners, promete um forte investimento a partir do próximo ano em caso de uma promoção para a primeira divisão. O departamento de futebol ganhou corpo e profissionais que trabalham na montagem de uma lista com diversos jogadores e que podem se tornar contratados pelo Vasco para o ano que vem. Alguns nomes já passaram a ser cogitados recentemente. Por último, trata-se do uruguaio Nicolás de la Cruz, que atua pelo River Plate da Argentina. O seu contrato se encerra no fim do ano e a partir daí ele já pode assinar de forma gratuita com qualquer equipe do futebol. Nos últimos dias, se foi divulgado que o Vasco teria sim um interesse no atleta de 24 anos. O jogador é especulado também em diversas equipes do futebol brasileiro, além também de ter seu nome comentado na Europa. O meia vinha de sucessivas temporadas em destaque na Argentina, mas nesta última ele vem um pouco abaixo do que pode render. Mesmo assim, ele continua sendo uma das estrelas do River Plate. Para assinar com equipes no Brasil, ele teria o desejo de receber no mínimo R$1 milhão por mês. Nesta temporada pelo River Plate são 40 jogos, 5 gols e 8 assistências anotadas. O jogador também faz parte da seleção uruguaia e deve disputar a Copa do Mundo. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.